Uma das coisas que eu sempre faço, pelo menos quase sempre, é colocar lá no meu Instagram o processo de desenvolvimento de alguma coisa. Eu já fiz isso com imagens, como por exemplo essa que você tá vendo aí, ó, que eu fiz no Photoshop, e também com animações, usando o cinema 4D, por exemplo, ó, tipo essa aí que você tá vendo. Essa ideia é bem simples, é nada mais nada menos do que uma transição linear, ou seja, a passagem de uma coisa da esquerda para a direita, revelando a diferença entre as imagens ou os vídeos, ou vindo da direita para a esquerda. Enfim, tanto faz, só muda o sentido, esquerda, direita, esquerda. Agora chega que eu estou ficando tonto. E hoje, depois de pedir inúmeras vezes, eu vou te mostrar como fazer essa transição linear aí, ó, usando o Adobe Premiere. Sem mais demoras, é hora de você aprender essa transição simplesmente simples, mas que é muito legal. Vamos começar. É claro que você já sabe que é muito importante que eu te diga uma coisa muito importante antes da gente começar aqui, que é o seguinte: se você não sabe como começar no Premiere, esse tutorial pode não ser para você. É legal de você ter uma noção de como o Premiere funciona antes de continuar aqui comigo. Poxa, mas e se eu não sei como o Premiere funciona? Não arranque os cabelos, é muito simples. Do lado direito aqui da tela, ó, é só você clicar aí, tem o card. Clica no card, você pode assistir o tutorial de como começar no Premiere. Aí você assiste ele, depois você vem para esse aqui. Se você não quiser, não tem problema, pode continuar comigo nesse aqui, você pode assistir o outro depois, ou pode nem assistir o outro, enfim, você que escolhe. Aqui é o seguinte, o que eu já tenho? Eu tenho duas imagens que eu já trouxe aqui para dentro do Premiere. Eu tenho o antes, que é a fotografia que eu fiz, e o depois, que é a montagem já feita. Essas imagens eu fiz no Photoshop e elas já estão com o formato quadrado. Por quê? Porque a minha ideia era realmente postar isso depois no Instagram, e a gente sabe que o Instagram, né, pelo menos quase sempre, funcionou bem com coisas quadradas. Então a primeira coisa que eu... Ai meu Deus, tô falando tudo errado, volta. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar uma timeline. Eu preciso de uma timeline, que é uma linha do tempo onde eu vou conseguir trabalhar no Premiere. Basicamente é isso. Se você não tem uma timeline, você não tem nada. Então aqui, ó, dentro das imagens que eu já trouxe, eu vou arrastar qualquer uma aqui pro lado direito, que é a minha timeline. Então eu posso vir nessa aqui, que é, sei lá, o efeito depois. Clica nele, segura e arrasta e solta aqui. Soltei, a minha timeline foi criada. Obviamente, se eu arrasto a minha agulha, não tem nenhum tipo de animação, nenhum vídeo, porque isso aqui é uma imagem, então faz todo sentido. Uma vez feito isso, ó, eu posso arrastar a outra também. Então eu arrastei o efeito, né, do resultado final, eu posso arrastar agora do antes. Então vou jogar aqui, ó, jogando na timeline depois do clipe que se chama depois. Isso ficou meio redundante, mas você entendeu, né? Basicamente o que eu fiz, eu arrastei o depois, joguei aqui, a minha timeline já foi criada automaticamente. A gente sabe que ela foi criada olhando aqui, ó. Eu tenho este ícone que simboliza o ícone de uma sequência. A sequência é a timeline do Premiere e nela ele tem esse nome depois. Poxa, mas por que tem o nome depois? Porque eu arrastei o arquivo chamado depois e aí a timeline foi criada com o nome depois. Então ele simplesmente seguiu a ideia. E aqui eu vou ter isso, ó. Eu tenho o clipe, né, ou melhor, a imagem depois e a imagem antes. Quando você arrasta a agulha, você tem isso, ó. Essa é a diferença. Então existe, de certa forma, uma transição aqui. Quando você arrasta, ó, e muda, você percebe que tem a diferença entre a imagem, que é o resultado final, e o resultado inicial. O resultado não, né? E a fotografia inicial. Então aqui já existe uma transição, só que é uma transição seca, ela tá muito grosseira, ela tá vindo bruscamente assim, mudando de uma forma muito brusca, isso não é interessante. Então vamos lá, aqui eu vou fazer o seguinte, do lado esquerdo eu posso entrar nas opções de Effect. Em Effect eu tenho uma aba aqui que se chama Video Transition. Em Video Transition a gente vai vir na opção que se chama Wipe. Dentro de Wipe, agora sim, graças a Deus, quantos caminhos, né? A gente tem aqui uma que se chama muito lindamente de Wipe, bastante repetitivo, né? A pasta chama Wipe, o efeito chama Wipe, ai que loucura. Só um detalhe muito importante, aqui a gente vai perceber que os meus clipes, ó, se você olhar na parte superior, eles têm basicamente 5 segundos cada um. Se você olhar aqui, eu tenho o tempo 0, e aí o meu clipe começa aqui, e ele vai vir até mais ou menos esse tempo. Se você olha aqui para cima, nós temos 5 segundos. Se você quiser mais ou menos tempo, é simplesmente o fato, essa explicação ficou horrível, é só você cortar o clipe. Então se você fala, não, eu não quero o meu clipe com 5 segundos, você pode diminuir aqui, ó, vira mais ou menos até o tempo 3 segundos e pressiona Ctrl K para fazer um corte, ó, delete esse pedacinho, é só clicar em cima, pressionar delete, jogue esse outro até um pouco mais para trás e esse outro você fala, ah, bom, obviamente se esse aqui tem 3 segundos, esse aqui também tem que ter 3 segundos. Então você deixa a agulha aqui no tempo 6 segundos, corta e deleta o final. Tudo isso vai depender se você quer que a imagem apareça mais ou menos tempo. Eu não gosto que fique aparecendo muito tempo, então eu geralmente corto ali para uns 3,
uns 4 segundos mais ou menos. Então a gente vai ter isso, ó. Eu tenho a duração de 6 segundos na minha timeline e eu tenho a primeira imagem que aparece 3 segundos, depois a outra imagem que aparece mais 3 segundos, totalizando 6 segundos. Ui, que loucura. Aqui é muito simples, eu vou arrastar esse efeito aqui, que na verdade não é um efeito, é uma transição, me perdoe por esta ignorância da minha parte, arrasta ele, ó, e solta aqui entre os dois clipes, tá vendo? Ó? O clipe inicial e o final. Quando eu faço isso, a gente já tem essa transição aqui, ó, que é uma passagem em linha. Na verdade é uma linha, né, que vai mostrando ali da esquerda para a direita. Aqui você pode fazer o seguinte, se você quiser, ó, você pode já assistir e tem essa duração, ó, que é uma duração razoável. Se você quiser que demore mais tempo, é só você clicar ou no final da transição ou no começo, clica, segura e arrasta, ó, e ela vai durar mais tempo. E aí você vê toda a passagem com mais calma, né? Então se você quiser uma coisa bem rapidinha, diminui e deixa mais estreitinho, ó. Passa bem rápido. Se não, você pode deixar larguinho e ele vai passando bem mais calmamente. Uma outra coisa que eu uso muito aqui é uma linha branca bem no local aqui dessa divisão de tela, porque do jeito que tá aqui, é legal, mas não fica tão evidente assim quanto poderia ser. Então, muito simples. Aqui, eu vou clicar em cima da minha transição para ela ficar ativa. Do lado esquerdo, lá em cima, a gente tem um painel que se chama Effect Controls, que basicamente controla os efeitos. Se você tem um clipe de vídeo selecionado, aparecem as opções para esse clipe de vídeo. Como a gente tem uma transição, obviamente aparecem as opções para essa transição. Aqui você tem algumas opções como Duration. Esse Duration, basicamente, é o quê? A duração. Quanto tempo essa transição demora? E aqui ela está demorando 2 segundos e 15 frames. Isso também é controlado exatamente pelo que eu mostrei anteriormente. É só você clicar aqui no início ou no final e você deixa mais largo ou mais estreito. Isso automaticamente afeta essa opção de duração, que você também pode mudar por aqui, ó. Clica, segura e arrasta e joga para a direita ou para a esquerda, ó. Ele vai deixando mais, demorando mais tempo ou deixando um pouquinho mais rápido. Beleza, aqui eu vou deixar mesmo um tempo de uns 3 segundos. 3 segundos eu acho que funciona muito bem. Legal. Aqui eu ainda tenho algumas opções na parte de baixo, como por exemplo esse aqui que se chama Border Color. Border Color é o tamanho, ó, é a cor desta linha exatamente onde a transição passa. Então aqui eu posso usar uma cor de mais evidência, um branco, um amarelo, tanto faz. Só que quando eu faço isso não acontece absolutamente nada. Eu sei que você vai falar, poxa professor, você está me enganando. Não estou te enganando, calma. Aqui eu tenho a opção de Border Width. Isso aqui seria a minha largura da borda. Então você pode clicar e arrastar, ó, e colocar essa bordinha da grossura, né? Da grossura, da espessura, tanto faz a palavra que você quiser usar aqui. Eu vou deixar uns 50. Dica importante, essa opção aqui de Border Width, ela está ligada diretamente com o tamanho deste arquivo que você está trabalhando, ou seja, dessa sequência aqui na sua timeline. A minha timeline aqui tem um tamanho específico, né? Como é que eu posso dizer? Uma resolução, uma largura e altura específica. Então pode ser que dependendo do que você faz aí, você tenha que colocar essa opção de largura da borda mais fina ou mais grossa, tanto faz. Depende do tamanho da resolução do seu arquivo aí que você está fazendo. Outra coisa que você ainda tem é aqui, ó, essa opção de Reverse. Esse Reverse, se você ativa, ele vai fazer a opção inversa, ou seja, ao invés de vir da esquerda para a direita, ele vai vir da direita para a esquerda. É basicamente a mesma coisa, só muda o sentido dessa opçãozinha aqui. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte, aqui se a gente assiste, legal, tá funcionando, deixa eu só desativar a opção de Reverse, que não tá muito da hora. Então beleza, eu tô assistindo, ó, oxe, o efeito final, olha, essa era a imagem original. Só que quando chega aqui, ele simplesmente acaba. E se você colocar isso aqui no Instagram, por exemplo, ele vai ficar ali de certa forma infinito, né? Chega no final, volta para o início, chega no final, volta no início. Só que aí vai ter uma mudança brusca, porque ele vai disso aqui automaticamente para isso, vai ter essa mudança seca. Então o que a gente pode fazer aqui é muito simples, hein? Eu vou arrastar a minha agulha até o final aqui desse clipe que eu tenho, desse segundo clipe, e eu vou selecionar o primeiro clipe e vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. Então eu tenho 3 clipes, ó. O primeiro, aí tem a transição dele, passa para o segundo, e depois tem a mudança seca de novo. Isso aqui não é muito agradável, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a agulha exatamente no meio entre o clipe 2 e o 3 e eu vou selecionar essa transição. Ó. Clica nela, pressiona Ctrl C e pressiona Ctrl V. Quando eu faço isso, eu estou colando a transição. Só que a transição ela é colada exatamente no local onde eu deixei a minha agulha. Como eu deixei a agulha entre o clipe 2 e o 3, ele colou exatamente aqui. Então, muita atenção onde você está colando as transições. Quando eu faço isso, a última coisa que eu vou fazer no caso, né? Eu só vou te mostrar uma coisinha antes. Aqui, ó, beleza, ele vai, faz a transição da esquerda
para direita, depois ele vai fazer de novo da esquerda para direita. Eu não gosto muito disso, eu prefiro inverter aqui. Então eu vou clicar na transição 2 e no painel de Effect Controls eu vou apertar aqui, quase falei errado, apertar, estou falando de sotaque, eu vou apertar o reverse aqui, ó, e aí eu faço o contrário. Então no início é esquerda para direita e no final vai ser esquerda para direita. Como se eu estivesse fazendo realmente aí a sensação de ida e volta do efeito. Então agora se eu salvar isso aqui, se eu renderizar transformando em um vídeo, aí sim eu já consigo assistir isso e vai ser legal, porque o início e o fim tem exatamente a mesma imagem. Então o vídeo vai ficar infinitamente fazendo isso, ó. Vai, ele volta, né? Vai fazer essa questão de esquerda para direita e esquerda, depois esquerda, direita, e assim infinitamente. Essa aqui, né, é a maneira que eu faço para fazer essas transições em imagens que eu uso lá no Instagram. Uma dica muito importante para você é o seguinte: se você não sabe como fazer aí transições no Premiere, tem muitas outras transições que você pode aplicar. Eu já fiz um vídeo explicando, né, que palavra difícil, explicando exatamente como aplicar transições no Premiere. Tá aparecendo no card aqui no cantinho, ó. Clica aí e tem um vídeo de como aplicar as transições no Premiere e você pode assistir, obviamente, só se você quiser, não é? Não vai me dizer que só de assistir esse tutorial aqui você se contentou, não é? Eu sei que você quer mais. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online Edição de Vídeos com Adobe Premiere. Eu dei toda essa ênfase porque esse curso tá muito legal. Nesse curso a gente começa pelo mais básico, depois a gente vai avançando. Dessa forma você aprende os assuntos principais como workflow de trabalho, importação de arquivos, timeline, keyframes, correção de cores, chroma key, inserção de imagens e textos e ainda você vai desenvolver junto comigo uma edição de vídeos do começo até o final, no mesmo estilo dessas edições que eu faço aqui pro meu canal do YouTube. É isso mesmo! É hora de você editar vídeos com o Adobe Premiere. O link do curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Aqui no meu canal do YouTube tem muitos outros tutoriais do Premiere. Se você ainda não assistiu, seja ansioso. É só você clicar nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para você conhecer inúmeras possibilidades com o Premiere, esse software que é amado por todos. Bom, pelo menos amado por mim e por você, quando você assistir esses tutoriais aqui. Este vídeo altruísta vai parando por aqui. Obrigado para você que assistiu e até a próxima.